Nesses últimos tempos, nós temos que desejar amar muito mais ao Senhor do que mesmo diante das tribulações que podem nos cegar, que podem nos fazer vacilar, permanecermos amando mais ao Senhor do que qualquer outra circunstância. E essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Malaquias. Malaquias no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1, mas nós vamos falar mais a respeito do versículo 6. Veja se a pessoa que está do teu lado tem Bíblia, se não tiver, compartilhe a leitura da palavra do Senhor com ela. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, irmãos. Antes de Mateus. Amém? Encontraram? Assim está escrito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sob os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Queridos, nós podemos observar que essa palavra é uma palavra que define um tempo escatológico, né? De anunciação da volta de Cristo. Para um povo, para o povo judeu, para o povo de Israel, o Senhor havia decretado essa palavra, trazendo referência ao dia do julgamento, ao dia da volta do Senhor, né? O período dos últimos tempos. Mas o que eu entendo e o que o Senhor colocou em meu coração para falarmos a respeito do versículo 6, que diz, ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos. Em algumas outras linguagens fala a respeito de converter, né? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E diz, a parte final, do contrário eu virei e castigarei a terra com marcas de maldição. E o Senhor me levava a observar essa palavra e entender que, inclusive na volta de Cristo, as famílias precisam estar restauradas. Para que a volta de Cristo ela seja de uma maneira efetiva e real e não venha maldição ainda mais sobre os seus filhos, a palavra do Senhor, que traz convencimento ao coração do homem, também exige que a restauração da família seja real. Queridos, o Senhor não virá
enquanto não houver restauração das casas, enquanto não houver restauração das famílias, enquanto não houver a volta, o retorno ao início de tudo, porque o início de tudo, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Um tempo depois, Deus criou a mulher para que fosse a sua companheira e a sua disjuntora. Depois disso, ele diz: olha, vocês serão fecundos, vocês vão gerar, vocês vão ter filhos. E ali nós podemos observar que a obra do Senhor havia se completado dentro da família, uma família restaurada, porque estava dentro do ambiente do jardim, onde tudo estava preparado e tudo foi construído pelo próprio Deus, para apenas desfrutar. E nós podemos observar mais ainda, que a fúria do inimigo era tão grande em relação às famílias, que aconteceu o primeiro assassinato dentro de uma família. Irmãos, né, um contra o outro, na verdade, um exatamente contra sentindo inveja da oferta do outro, porque Deus havia recebido a oferta do outro e não a oferta dele. E isso é muito forte, porque traz uma existência de corrupção dentro das famílias até os dias de hoje. Porque a maior sede do inimigo é distanciar pais e filhos. A maior sede de Satanás é afastar os irmãos. É fazer da família um lugar de perdição, um lugar de discórdia, porque sabe que o Senhor virá quando a casa, a família também estiver restaurada. Por isso ele diz: nos últimos dias, eu enviarei o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E você pode me perguntar: mas pastor, Elias foi arrebatado. Mas eu quero te dizer que, segundo a teologia, né, pelo Espírito e pelas características, João Batista, ele era a representatividade desse Elias. O Elias aqui não é literal. O Elias aqui é aquele que anunciava aquele que viria. E quem estava anunciando o Salvador no deserto? João Batista. E nós podemos observar em alguns momentos que a maneira que João Batista falava dizia muito a respeito do que Elias carregava. A maneira que João Batista se vestia se dizia muito a respeito de como João Batista se vestia. Aonde Elias também era levado para pregar nos desertos da vida, viajando de um lugar ao outro, incansavelmente para anunciar que existia um Deus, para trazer libertação ao povo. João Batista anunciava: eu sou aquele que prepara o caminho para aquele que virá. Então eu posso observar, queridos, que depois disso, e antes de realmente Jesus chegar e arrebatar a sua noiva, ele está dizendo: o coração dos pais devem se voltar para os seus filhos, e dos filhos devem voltar para os seus pais. Porque a marca do distanciamento das famílias é a marca de um período de muita transição nos pensamentos, nos costumes. E nós vemos que a geração mais nova, mais jovem, adotou uma nova filosofia de vida. Eu sou autossuficiente, meu pai e minha mãe não sabem de nada. E quando completam 18 anos, dá bate no peito: quando eu fizer 18 anos, eles vão ver. Eu sei que alguns de vocês já usaram essa frase, porque vocês se acham independentes. E quando vocês começam a se assemelhar muito mais a essa filosofia mundana, quanto mais você se assemelha a essas filosofias, mais distante de Deus você está. E mais distante da sua casa você está.
E você também pode dizer, pastora, mas meus pais não são evangélicos, eles não vão entender. Mas aí sim é que você tem que fazer a diferença, porque existe um mandamento na palavra do Senhor que diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Ele não diz na palavra, honra teu pai se ele for cristão. Honra a tua mãe se ela for cristã. Diz apenas, honre teu pai e a tua mãe. E existe algo muito mais importante no final desse versículo. Para que sejam acrescentados anos de vida e paz sobre você. Você percebe que a juventude de hoje muitas vezes não tem paz. Por quê? Porque não honra o pai, porque não honra a mãe. Muitos jovens hoje não têm paz dentro de casa. Por quê? Porque não honram seus pais. E não encontram a paz porque não vivem o movimento, de restauração dentro da sua casa. Eu quero te dizer, se você como jovem não tem pai cristão, nem mãe cristã, a única forma de você ver a sua família restaurada é você sendo um testemunho vivo dentro da sua casa. Você nunca vai ter o coração do teu pai e da tua mãe convertido a você, se você não viver conforme Jesus manda que você viva. Não uma vida cheia de regras, irmãos, mas uma vida de devoção, uma vida alinhada com o Espírito Santo, uma vida onde você diga, olha Senhor, fere meu coração como a ferida de fome por ti, me ensina a caminhar, me ensina Senhor, a todos os dias esperar a tua volta, honrando o meu pai, honrando a minha mãe, honrando a casa que o Senhor permitiu que eu nascesse nela. Você pode pensar muitas vezes, chorando no teu quarto e dizer, Senhor, eu não pedi para nascer nessa família. Realmente, você não pediu para ter esse pai, você não pediu para ter essa mãe, mas eu quero te dizer que essa foi a melhor família que o Senhor encontrou para te dar. Aí você vai dizer assim, pastor, a senhora está falando uma heresia muito grande, um pecado muito grande. Como é que uma família dessa que me amaldiçoa, como é que um pai desse que me xinga, pode ser a melhor família para eu estar? Porque é a família que o Senhor está te desafiando a ganhar. É essa família que o Senhor está desafiando você a ser aquele que vai fazer a diferença dentro da sua casa, para que o coração dos teus pais se convertam aos teus. Ao teu coração é dizendo, o coração do meu pai e da minha mãe se converterão, porque o meu coração é convertido a Jesus. E porque eles veem Jesus em mim, aleluia, eles vão também converter o coração deles. E nós viveremos em um ambiente de paz. Aqui nós podemos observar que pais e filhos, eles são confrontados, eles são exortados a se arrependerem. Porque, queridos, quando a gente fala, como está escrito aqui, converta o coração, ou volte, no hebraico, quer dizer que é um momento de uma nova conduta. Significa renascimento, é uma nova maneira de viver. Quando diz converta, quando diz converterá o coração, ele está dizendo, eu vou dar uma nova direção. Eu vou dar uma nova maneira de viver. E quando nós nos convertemos, é quando nós entendemos que não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Quando nós nos convertemos, nós assumimos uma nova maneira de vivermos a nossa vida. Quando nós nos convertemos, nós estamos declarando publicamente que nós nos arrependemos de quem nós éramos, das coisas que fizemos. E batalhamos todos os dias para propagar o Evangelho através do nosso testemunho. Deus deseja a profunda transformação da família, porque o Evangelho começa em casa. Às vezes você pode pensar assim, o Evangelho do Senhor é só para eu anunciar para aquela pessoa que não conhece e que eu também não conheço. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro Evangelho começa dentro de casa. A verdadeira mensagem do Evangelho para se fazer valer
começa dentro de casa. Você, como eu já disse, você pode dizer que os teus pais não conhecem a Jesus, teus irmãos não conhecem, você é o único que conhece. E o que você tem feito para que eles conheçam Jesus? O que você tem feito para que eles sintam o desejo de conhecer esse Deus? O que você tem feito para que eles não estejam ou para que eles recebam o teu convite de vir com você à igreja? Você já observou isso? Existem jovens aqui, mas existem os pais dos jovens que não vêm com eles. O evangelho começa dentro de casa. Você dizendo para o seu pai: pai, eu conheci Jesus. E eu não consigo explicar direito para o senhor ainda como é essa experiência de conhecer Jesus. Eu só quero te dizer, pai, que é um negócio meio louco. Porque é um negócio que a gente sente de vontade de chorar, de rir, de gritar, tudo ao mesmo tempo. A gente tem vontade de abraçar as pessoas, de ver as pessoas, de dizer que Jesus ama essas pessoas. Eu não consigo explicar, pai. Mas vamos juntos experimentar. No dia que o senhor tiver vontade, quando o senhor me olhar e disser assim: meu filho, eu quero fazer uma visita hoje com você lá nessa igreja, que eu estou vendo você uma pessoa tão diferente, eu quero saber o que tem agitado tanto o teu coração nesse último tempo. E às vezes nós temos nos envergonhado disso. Às vezes na igreja nós somos aquele que chora, que grita, que se lança aos pés, que tem amigos, mas dentro de casa nós não somos amigos dos nossos pais. Dentro de casa nós não conversamos com os nossos pais. Aí você pode dizer: eu não converso porque eles não conversam comigo. Mas você já experimentou puxar um assunto? Você já experimentou conversar? Você faz tantos amigos na escola, faz tantos amigos no emprego, faz tantos amigos na faculdade. Por que você não pode sentar por 5 minutos e proporcionar ao teu pai um encontro real de uma mesa, onde na mesa ele vai sentir a presença da família que Jesus apresentou a você, e essa mesma família ele vai querer conhecer. Hoje eu falava com o pastor Madison e com minha mãe, eu falava para ela que nesse retiro que eu fui, que eu participei, todos os pastores praticamente que estavam lá, praticamente se conheciam. E eu não conhecia, conhecia de vista, de nome, algumas pessoas, mas pessoalmente não, nem de sentar e conversar. E eu compartilhei com eles que eu me senti em família. Porque as pessoas me deram a oportunidade de me sentir assim, em casa, em família, como se eu não fosse diferente deles. Nós ali estávamos em um nível igual, sabe? E é isso que você tem que fazer dentro da sua casa. Você quer se sentir tendo uma família? Seja o primeiro a dar o passo. Você que conhece o evangelho, seja você o primeiro a perdoar. Seja você o primeiro a abraçar. Seja você o primeiro a dizer um eu te amo. Faz quanto tempo que você não diz um eu te amo para o teu pai ou um eu te amo para a tua mãe? Você já parou para pensar isso? Mas para a namorada, para a paquera, é no WhatsApp, eu te amo. É de manhã eu te amo, é de tarde eu te amo, é na escola eu te amo. Quantas vezes forem necessárias, é cartinhas e cartinhas de amor, declarando o seu amor. E por que você não olha dentro do olho do seu pai ou da sua mãe e você diz só assim, não quer dizer mais nada: pai, eu quero te dizer que eu te amo. Essa palavra eu te amo, essa frase eu te amo é muito forte, irmãos. É tão forte porque ela significa morrer. Você já parou para perceber isso? Eu te amo é a representatividade de Jesus na cruz. Eu te amo, filho. A palavra que você liberar não vai fazer efeito. Mas a partir do momento que você declarar essa palavra, eu te amo, olhando no olho, você está dizendo: eu decidi morrer para mim mesmo, para as minhas vontades. Estou indo contra aquilo que eu estou sentindo. Porque Jesus foi contra tudo e contra todos para amar a mim e salvar a minha vida. Isso é você demonstrar honra à sua casa, honra à sua família. E nós podemos voltar um pouco a respeito
daquilo que Elias fez, e nós podemos ver que quando a Bíblia fala dos prodígios que Deus usou Elias para realizar, a Bíblia fala de um tempo de restauração. Todas as vezes Elias era levantado para trazer uma restauração, para trazer um aviso para o povo, para uma restauração, para uma mudança. Jesus estava vindo e João Batista estava anunciando que Jesus estava vindo. Ele dizia: virá aquele que eu não tenho poder nem autoridade para desamarrar a sandália dos seus pés. Ele virá. E ele estava dizendo, Jesus virá para trazer um tempo de restauração. Então, quando se referiu a Elias, porque Elias, quando nós podemos ver na palavra, lembra restauração, lembra tempo de restauração. E quando na palavra do Senhor se faz menção de Elias anunciando a volta de Cristo, eu quero te dizer que estava anunciando um tempo de restauração ao seu povo. E a restauração por meio da salvação, por meio do amor. E nós vemos que nos dias de Elias, a casa de Israel, em muitos momentos, foi colocada em ordem. E colocar a casa em ordem é um grito dos céus. Colocar a nossa vida em ordem, priorizar aquilo que Deus prioriza, perdoar da mesma forma que o Senhor já nos outorgou a perdoar. É um grito dos céus dizendo para nós: você, filho, precisa converter o teu coração ao teu Pai, liberando perdão, liberando amor, para que a tua casa experimente viver um pouco do céu, para que a tua casa experimente viver a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da tua vida. Aqui em Malaquias, nós vemos que ele nos apresenta a última chance de sermos tudo o que Deus planejou, para que, como salvos em Cristo, como seu evangelho, como seu povo, deve ser. Porque o evangelho, ele precisa funcionar na sua casa. O evangelho precisa disso para que funcione em outros lugares. Ele não vai ter efeito, o evangelho, se você guardar só para você. Ele só tem efeito quando você começa a compartilhar. E quando você começa a compartilhar, outras pessoas têm acesso àquilo que o Senhor fez por ti. Você libera amor, você libera graça, você libera perdão. Então entenda isso, que esse tempo é um tempo que Deus está nos levantando para clamarmos, para nos humilharmos, para nós como filhos nos arrependermos e convertermos os nossos corações, mudarmos a nossa conduta diante dos nossos pais, diante das nossas casas. Porque o nosso relacionamento com Deus determinará o sucesso ou o fracasso dos nossos relacionamentos familiares. Na mesma proporção que você busca o Senhor, é a mesma proporção que a tua casa também será alcançada com a essência de Cristo que você vai carregar. E vocês esquecem isso. Mas nessa noite eu creio que o Senhor está marcando a tua vida com um novo nível de entendimento, porque Ele é que começou a boa obra. Lá em Provérbios, abra aí a sua Bíblia, no capítulo 1. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. O que está escrito aí na tua Bíblia? Você pode ler? 1, 2, 3. Meu filho,
preste atenção à correção de seu pai e nunca deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Honre seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. E aqui eu quero trazer para você a necessidade dos filhos converterem o seu coração para os pais. E essa conversão e essa ligação está ligada à honra e à preferência, ao valor que nós damos, aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor dentro da nossa casa. Porque quando o meu coração ele não está convertido aos meus pais, eu lembro novamente aqui que os pais, conforme nós lemos, eles são os cabeças da nossa família. Quando o nosso coração não está convertido a eles, nós viveremos uma vida de amargura e desobediência. Nós viveremos uma vida fora do propósito. Às vezes você pensa assim, eu estou caminhando e não vejo transformação. E não vejo um tempo novo. Mas você já parou para analisar como é o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe? Entenda que se você decidir por mudar a tua forma de se relacionar com eles, você não vai mais viver em desobediência, mas passará a colher os frutos da tua fé e da tua plantação, da tua semeadura. Porque os filhos, eles curam a amargura dos pais através da obediência. Você não deve esquecer isso. Honrar e obedecer, para que o teu coração seja convertido aos teus pais e você alcance a salvação da tua casa, a salvação da tua família. Nós não seremos mais filhos desobedientes. Nós não seremos mais os filhos que andam na rota antiga. Nós vamos andar por uma nova direção. Queridos, você não precisa mais ser resistente a um passado de dor, a um passado que você viveu e sofreu, ouviu, talvez aquilo que seus pais sofreram, as brigas dentro de casa. Você não pode mais ser refém desse passado doloroso. Você precisa trazer liberdade, porque por amor e com amor, Cristo te libertou. E se Ele te libertou, essas amarras não pertencem mais à sua vida. Essas dores não pertencem mais a você. Você precisa caminhar como quem perdoa o seu inimigo e como quem ora por aqueles que vos perseguem. É assim o novo evangelho e é assim a sua nova conduta, a sua nova maneira de viver. E vocês estão paralisados em porque os seus pais não conversam, ou porque os seus pais brigam com você, ou porque você acha que você não deveria nascer nessa família, porque a família do outro é melhor do que a sua. Ei, a tua família é o teu milagre. Porque se você hoje conhece a Jesus, é porque alguém gerou você. E hoje você é responsável por ganhar essas pessoas também a Jesus. É tão bom quando a gente percebe que estamos fazendo algo para a movimentação do cumprimento da palavra. Porque nós entendemos que quando a nossa casa está bem, quando a nossa vida está bem, nós estamos caminhando para a edificação daquilo que Deus está fazendo no nosso meio nesse tempo. E se você quer cooperar com isso, você precisa perdoar os seus pais. Você precisa liberar perdão aos seus pais. Você não precisa mais, tem que parar de desejar ser alguém livre, independente. Porque a única maneira que você se torna livre é quando você abandona o pecado. É quando você decide viver da nova maneira de Cristo, que é perdoando, é amando, é orando, é buscando a face do Senhor e tendo uma vida transformada. Entenda, você nunca será livre se você não liberar perdão sobre os teus pais.
Você nunca será livre se você não converter o teu coração aos teus pais. Você nunca será livre se você, enquanto você não olhar no olho dos seus pais e dizer: eu amo vocês e eu decido hoje caminhar de uma nova forma, vivendo de uma nova maneira, porque eu entendi, para que o Senhor venha arrebatar a sua igreja, o meu coração precisa estar obediente a vocês. Experimente fazer isso. Essa noite é uma noite de transformação, de converter os nossos corações. Escreva isso, grife isso na sua Bíblia. O nosso relacionamento com Deus determinará o sucesso ou o fracasso dos nossos relacionamentos familiares. O Senhor revela as suas coisas, aquilo que vai fazer para os íntimos, né? Para os seus amigos. Quanto mais amigos de Deus nós nos tornamos, mais revelações de Deus nós teremos, mais cumprindo a vontade de Deus nós estaremos. Então se torne cada dia mais semelhante ao Senhor. Ame seus pais, sejam obedientes a eles. E você vai dizer: mas eu já sou adulta, já sou dona do meu nariz, eu sou casada. A Bíblia diz deixar pai e mãe, mas ele não diz para você deixar de honrar. Ele não diz para você caminhar a sua vida independente sem honrá-los. Porque mesmo casado, você deve a eles honra, obediência. Porque eles são experientes, né? E aquilo que nós lemos diz: preste atenção na correção de seu pai, não deixe de lado a instrução da sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Muitas coisas hoje, a gente, depois que casa, aí sai da casa da mãe, sai da casa do pai, a gente aprende. Aí a gente lembra daquele tempo que diz assim: quando você crescer, você vai saber. Aí depois que a gente cresce, passa os perrengues, diz bem que, né, a gente lembra: mamãe me avisou, papai disse. Porque quando a gente é essa fase jovem, adolescente, a gente acha que a gente pode tudo, que nada vai acontecer. Que a vida, todo dia eu posso ser quem eu quiser ser e fazer as coisas da maneira que eu quero. E eu quero te dizer que quem serve a Cristo não deve pensar dessa forma. A tua vida deve ser em obediência aos teus pais. Teu coração convertido ao Senhor gera uma vida de transformação e mudança. Eu quero que você fique de pé. E eu convido você a converter o teu coração. Você vai ter um tempo aí na tua cadeira de olho fechado e você vai dizer: Senhor, eu converto meu coração a Ti.